Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias, mais uma vez, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 13. Capítulo inteiro, capítulo é menor do que os outros, e trata de um problema seríssimo, mas de maneira muito direta, porém muito abençoadora do ponto de vista das lições que nós podemos absorver dessa maneira do apóstolo Paulo tratar este problema na igreja em Corinto. Versículo de número 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Todo mundo sabe do que está acontecendo na igreja. Estais presunçosos, orgulhosos, inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade, com os pães sem fermento. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente que com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, então seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, vocês devem julgar os que estão dentro, porque é Deus que julga os que estão fora. Julgue o que está dentro, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Graças a Deus. Meus amados irmãos, com base nesses versículos poucos que constituem, que constroem o capítulo de número 5, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quero refletir com todos a respeito do escândalo dos coríntios e a disciplina de Paulo. Reflexões sobre a disciplina na igreja. Sem dúvida nenhuma, nós já percebemos de cara, ao ler rapidamente ou detalhadamente, que nós estamos diante, primeiro, de um ato extremamente pecaminoso, assustador até. Segundo, diante da irresponsabilidade da igreja. Terceiro, diante de uma ação disciplinadora do apóstolo Paulo. O que é que nós aprendemos diante desses três fatos apresentados no capítulo 5? Algumas coisas relacionadas à disciplina. Falar de disciplina é sempre um ato desafiador, delicado, mas nós não podemos fugir, deixar de comentar a respeito, entre outros assuntos delicados na comunidade cristã,
a respeito também da disciplina, até porque a disciplina é uma doutrina bíblica, não é uma invenção dos homens, não é um mecanismo do sistema para excluir, para matar, para colocar para fora de uma vez por todas, sem amor, quem faz mal à igreja. Muito pelo contrário, a disciplina é um princípio bíblico e está no nível de uma doutrina bíblica, porque a palavra de Deus está repleta de referências bíblicas que estabelecem a disciplina nesse nível de doutrina, nesse nível de prática referendada, orientada pela palavra de Deus. A disciplina é um assunto delicado porque envolve questões pessoais. Disciplina também é um ato responsável. É um ato responsável porque é bíblico. É um ato responsável porque envolve pessoas, famílias. É um ato responsável porque está ligada diretamente à vida espiritual das pessoas. É um ato responsável porque está ligada diretamente ao futuro eterno das pessoas. Disciplina não é apenas um ato estatutário. Disciplina não é apenas um ato institucional. A disciplina não são apenas palavras lidas num culto de doutrina, no papel. A disciplina, como eu já disse, é um ato delicado, é um ato bíblico, mas também é um ato profundamente responsável, porque influencia diretamente a qualidade da vida espiritual e influencia diretamente o futuro da vida espiritual. Por fim, a disciplina é o assunto do capítulo de número 5. Mas antes de considerarmos algumas lições referentes à disciplina no capítulo 5, é necessário nós apontarmos o cenário que promove, que apresenta a necessidade desta atitude, desta prática na igreja em Corinto. E a prática que explica o exercício da disciplina por parte do apóstolo Paulo na igreja em Corinto é a existência de um pecado específico entre os membros da igreja em Corinto. A respeito desse pecado, nós temos pelo menos 4 considerações a serem feitas. A primeira delas é a respeito da fama do pecado. Este pecado, exposto no capítulo de número 5, que estava sendo cometido, não havia sido cometido e pronto, acabou. Estava em um processo contínuo de prática. Ele não era conhecido apenas pelos praticantes, não era conhecido apenas pelas famílias dos praticantes, não era conhecido apenas dos líderes da igreja em Corinto, não era conhecido apenas pelos irmãos de Corinto, era conhecido na cidade de Corinto inteira. Versículo de número 1 nos dá esta informação. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Outras versões dizem mais ou menos assim: por toda parte se comenta que há fornicação entre vocês. Todos os cantos da cidade em Corinto sabiam da fornicação que estava acontecendo, deste pecado que estava sendo praticado na igreja em Corinto. Portanto, não é um pecado como os outros, é um pecado em outra escala, em outro nível. Por isso, não pode receber um tratamento como os outros, precisa receber um tratamento à sua altura, ao seu nível. Infelizmente, o pecado da igreja em Corinto era público
Infelizmente, o pecado da igreja em Corinto era famoso. Todos sabiam da fornicação, da imoralidade, da prática imoral sexual entre os defensores da moralidade sexual em Corinto. Segunda coisa que nós devemos considerar a respeito do pecado que estava ocorrendo na igreja em Corinto é a respeito da natureza do pecado. Qual era o pecado? Era o pecado, segundo o versículo de número 1, de fornicação. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, ou seja, um comportamento sexual distanciado do previsto na Bíblia Sagrada, um comportamento sexual distante do que se considera ético, um comportamento sexual profundamente imoral. Esta é a natureza essencial do pecado que ocorria na igreja em Corinto e que era famoso, conhecido, público. Todos os da cidade de Corinto e até fora da cidade de Corinto conheciam. Era um pecado relacionado ao sexo, ao ato sexual e especificamente à imoralidade, a prática sexual sem a orientação bíblica. Terceira coisa que nós devemos considerar a respeito do pecado que ocorria na igreja em Corinto é o que eu chamo de nível do pecado. Versículo de número 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós, todo mundo conhece, o que? Fornicação. Terceiro, qual é o nível dessa fornicação? Fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como se espera que se faça, eles não fazem, que é abusar da mulher do seu pai. O nível dessa fornicação estava acima de qualquer imoralidade que até os pagãos, que até os descrentes de Corinto, que eram reconhecidos pela sua imoralidade sexual, podiam praticar. O que a igreja em Corinto estava vivenciando dentro, no seio, na família, na comunidade, era um pecado que assustava até o mais imoral dos pecadores em Corinto. Eles não tinham notícia que alguém em Corinto tivesse cometido um pecado que a igreja estava cometendo. Primeiro, o pecado que a igreja estava cometendo era era pecado do ponto de vista da lei judaica. Moisés apontou que se um homem deitasse com a mulher do seu pai, ele será morto. Pecado. Na lei romana, debaixo da qual está a igreja em Corinto, é crime. E para os pagãos imorais, do ponto de vista sexual, da cidade de Corinto, era algo impensável. O nível do pecado, o nível da fornicação, o nível da relação sexual que está ocorrendo na igreja em Corinto, que é famoso, é algo impensável até para os imorais sexuais da cidade. E o que estava acontecendo? Um filho tendo um relacionamento amoroso e sexual com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. E o texto no original nos dá a ideia de que isso não aconteceu uma vez ou duas vezes. Isso estava acontecendo. E muito pior, o texto sagrado no original não nos dá a informação que o pai havia morrido, que não diminui o pecado. Mas o pai ainda estava vivo. Isto acontecendo dentro da igreja em Corinto, de maneira pública,
de maneira conhecida, de maneira clara. Percebam, meus irmãos, os aspectos do pecado. É um pecado famoso, é um pecado reconhecido, é um pecado de um nível de imoralidade que está acima de qualquer imoralidade. Nem os pagãos imorais de Corinto cometiam um pecado como esse. E o apóstolo Paulo, por fim, nos dá a informação do pecado. É um filho que tem relações com a mulher do seu pai. O que é que se espera da igreja que tem no seu interior um caso de pecado como este, famoso, de imoralidade sexual, de um nível imoral extraordinário, e que todos conhecem o que está acontecendo? É uma ação de resistência, é uma ação contra o pecado, é uma ação de disciplina. É o que se espera de uma igreja séria, é o que se espera de uma igreja saudável, é o que se espera de uma igreja construída sobre a base da doutrina da palavra de Deus. Mas o que acontece não é isso. A igreja em Corinto não está nem aí para a situação que ocorre dentro das portas, por assim dizer, desta comunidade. E o apóstolo Paulo vai dizer quais foram as atitudes da igreja em Corinto diante desse pecado. Primeira atitude da igreja em Corinto diante desse pecado: orgulho. A igreja em Corinto estava orgulhosa diante deste pecado. Versículo de número 2: estais inchados, estais orgulhosos, vocês estão presunçosos. Ou seja, nós temos motivos para nos orgulhar, vamos nos orgulhar. Mas há um pecado aí, mas há um pecado de um nível imoral extraordinário aí. Deixa para lá, vamos focar no que é bom, vamos olhar para as coisas boas. Somos ricos, somos fartos, somos inteligentes, temos dons espirituais, vamos nos orgulhar. A igreja em Corinto não estava considerando a gravidade do pecado. É o que eu digo sempre: o orgulho faz com que nós percamos a capacidade de ver as coisas como realmente elas são. O orgulho, a presunção, a soberba faz com que nós enxerguemos as coisas como elas não são. Realidade, verdade, razão não estão no universo do orgulhoso. A igreja em Corinto é orgulhosa, ela não consegue ver a gravidade do pecado que está sendo cometido dentro. Conhecido por ela, em lugar de se entristecer, ela se orgulha. Segunda atitude da igreja em Corinto: ausência de tristeza, ausência de contrição. Versículo de número 2: estás inchados, e nem ao menos vos entristecestes. No lugar da tristeza pelo pecado, no lugar da contrição em busca do arrependimento, em lugar de sofrer por ver um membro cometendo tal ato, a igreja em Corinto não está nem aí. Eu sou eu, a vida dele é a vida dele, eu cumpro a minha missão, eu estou bem com Deus, é isso que interessa, não me interessa a vida dos outros.
Mas o pecado está no meio da igreja, vocês nem se importam com isso. Não, a minha vida com Deus é minha vida com Deus, eu faço a minha parte, os outros que quiserem façam a sua parte, não estou nem aí com a vida de ninguém. Esse era o comportamento da igreja em Corinto, um mundo desabando do ponto de vista da moralidade, e eles, ao invés de se humilharem, se orgulhavam, e ao invés de se entristecerem, não sentiam o peso do pecado, e ao invés de se entristecerem, estavam, sem dúvida nenhuma, com um comportamento insensível em relação ao pecado. Terceiro comportamento da igreja em Corinto, ausência de disciplina. Versículo de número 2. Estais orgulhosos no lugar de estarem humilhados, nem ao menos vos entristecestes. Vocês estão bem, vocês estão alegres no lugar da tristeza, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olhe para cá, por gentileza. O apóstolo Paulo está demonstrando uma realidade que apresenta o fato de que os coríntios deixaram de exercer o princípio da disciplina. Eles estão orgulhosos, eles não se entristecem, e no lugar de exercerem a disciplina, eles deixam aquele membro permanecer na igreja cometendo o pecado. A igreja em Corinto, portanto, meus amados irmãos, vive uma vida totalmente incoerente em relação ao pecado que está ocorrendo na sua comunidade. Ao invés de se humilharem, eles se orgulham. Ao invés de se entristecerem, eles se alegram. E ao invés de disciplinarem, eles deixam lá o iníquo, o pecador, continuar a praticar o seu pecado. A igreja em Corinto acaba sendo um exemplo para o nosso tempo. A prática da disciplina está cada vez mais sendo demonizada, está cada vez mais sendo marca de uma igreja intolerante. Pastor pensa 2 vezes antes de disciplinar. Tem crente que processa a igreja por causa de disciplina, tem igreja que paga por danos morais por causa de disciplina, tem pastor processado por causa de disciplina, tem crente que desvia por causa de disciplina, porque nunca foi ensinado a respeito do que é disciplina. Aí a igreja vê o pecado acontecendo, e os irmãos foram ensinados, não sei por quem, que não devem julgar, por isso deixam passar, e a igreja vai apodrecendo, a igreja vai sendo adoecida, ninguém fala nada, ninguém diz nada, e a vida vai andando aparentemente tranquilamente, todo mundo orgulhoso, todo mundo feliz, ausência de disciplina, e todo mundo sabe a moral da igreja. É necessário, portanto, meus amados irmãos, nós tomarmos a igreja de Corinto como exemplo e reconhecermos o tamanho da responsabilidade que repousa sobre nós em relação à existência do pecado na comunidade cristã. Doa a quem doer, ache ruim quem quiser, compreenda errado quem quiser compreender, mas nós precisamos tratar o pecado na igreja com a devida seriedade, e a seriedade bíblica, e a saúde da igreja, a saúde doutrinária da igreja, a saúde moral da igreja, a saúde espiritual da igreja está acima de qualquer conveniência, de qualquer capricho, de qualquer não me toque, de qualquer eu sou da família tal, de qualquer eu dou meu dízimo, não vou dar mais, eu dou minha oferta, não vou dar mais, eu sou do ciclo de oração, não vou ser mais, eu sou líder, vou deixar mais. Acima de tudo isso está a saúde espiritual da igreja. Glória a Deus.
A igreja não assumiu a sua responsabilidade de disciplinar. E o pecado andou. O apóstolo Paulo soube. E agora nós temos uma intervenção do apóstolo Paulo. A partir do versículo de número 3. Se a igreja não disciplinou, é o apóstolo Paulo que vai disciplinar. Se a igreja não tomou a sua posição responsável de alguém que julga o caráter, que julga o comportamento de alguém, o apóstolo Paulo vai julgar, o apóstolo Paulo vai sentenciar. Versículo de número 3, diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, já sentenciei, já julguei, como se estivesse presente. O que nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, a respeito da disciplina, é sobre a urgência da disciplina. Não dá para pensar duas vezes, não dá para deixar para depois, não dá para olhar para o status, não dá para olhar para o que as pessoas vão dizer, não dá para olhar para a possibilidade dele deixar de dizimar, dela deixar de ofertar. Não dá. Se nós começarmos a abrir essas concessões, mas e nós vamos empurrando com a barriga a disciplina, e a igreja vai sendo corroída na sua saúde espiritual. Seja quem for, esteja onde estiver, dê o dízimo no valor que der, tenha o protagonismo, a importância que for, ameace o que desejar ameaçar. A disciplina não pode ser deixada para depois. A disciplina é urgente. Isso fica claro porque o apóstolo Paulo não espera uma viagem para ir lá e praticar o ato da disciplina. O apóstolo Paulo cria um método dizendo: olha, como se eu estivesse com vocês aí, eu transmito para vocês a minha sentença, eu transmito para vocês a disciplina. Se juntem aí e decidam entre vocês, como se eu estivesse entre vocês, eu já sentenciei, eu já disciplinei. Disciplina não pode ser deixada para depois. Disciplina deve ser, para o bem da igreja e para o bem do disciplinado, feita urgentemente. Segunda coisa que nós aprendemos sobre a disciplina é a respeito da coletividade da disciplina. Versículo de número 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse com vocês, presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito. A disciplina não é o exercício de um homem só. A disciplina não é um exercício déspota. A disciplina não é o exercício para exaltar a autoridade de um líder. A disciplina é feita em um ambiente de família. A disciplina envolve a autoridade e a responsabilidade da igreja. O apóstolo disse assim: eu já sentenciei, como se o meu espírito estivesse presente com vocês. E em nome do Senhor, junto, eu e vós. A disciplina é um ato coletivo, não é à toa. Não faz parte apenas de uma liturgia o fato do pastor, geralmente num culto de ensino geral, ler o processo de disciplina de alguém, dizer: a igreja concorda, se sim, digam amém. Não é apenas isso, é uma orientação bíblica. A disciplina não é um ato individual, a disciplina é um ato coletivo, do pastor, a igreja
e a autoridade de Jesus. Segundo, terceiro, melhor dizendo, o que nós aprendemos a respeito da disciplina é a autoridade da disciplina. Ninguém disciplina em nome da denominação. Ninguém disciplina em nome da autoridade eclesiástica. A disciplina é feita em nome de Jesus e no poder do nosso Senhor. Não é uma ferramenta legal, uma ferramenta jurídica, uma ferramenta estatutária, apenas uma ferramenta do direito. A disciplina bíblica, ela tem a sua autoridade, a sua validade, não no Código Penal, não na Constituição de 1880, não tem nada a ver com Constituição, com lei dos homens, tem a ver com o nome de Jesus e o poder do nosso Senhor. Versículo de número 4. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, disciplinei, como se estivesse com vocês, coletividade, que o que tal ato praticou, a autoridade da disciplina em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor. Esta é a autoridade da disciplina. Tem disciplinado que entende que a disciplina é uma vingança pastoral. Não, a disciplina tem a autoridade do nome do Senhor e no poder de Jesus Cristo. É verdade que tem alguns que não sabem utilizar-se da disciplina bíblica e acabam utilizando a disciplina para atingir adversários, atingir pessoas que não fazem parte do seu agrado. Tem vários tristes testemunhos que comprovam isso. Mas a disciplina bíblica tem sua autoridade, não na pessoa que aplica, mas no dono da igreja. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo e poder do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele, portanto, qualquer ato disciplinar para o cuidado do corpo deve ser feito sob o poder e a autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus! Nós já aprendemos sobre a urgência da disciplina, coletividade da disciplina, a autoridade da disciplina e, em quarto lugar, o juízo da disciplina. Versículo de número 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso aqui nós chamamos de poder restritivo da disciplina. A disciplina restringe. Nesse caso aqui, coloca para fora. Era membro, não é mais. O nível do pecado que ataca a moral da igreja e é cometido de maneira consciente, planejada, contínua, demonstra uma total ausência de compromisso com a igreja. Logo, um membro que não tem compromisso com a igreja, comete um pecado planejado contra a igreja, continua a praticar um pecado para denegrir a igreja, ele não é digno de ser membro desta instituição. Nesse caso, o juízo da disciplina é excomunhão. É por isso que o apóstolo Paulo utiliza um exemplo forte para dizer que ele não está mais sob os cuidados do cabeça da igreja, sob o governo de Cristo. Ele foi entregue a Satanás. Ele saiu dessa esfera de governo de Jesus, ele não está mais debaixo do governo de Jesus, agora ele está no perigo do governo de Satanás. Ele foi tirado da membresia da igreja. Mas foi um pecado qualquer, inocente, uma queda como qualquer outra, não. Planejada, consciente, contínua e contra a moral da igreja de maneira consciente, decisiva. Não há mais lugar para uma pessoa
dessas na comunidade da igreja. Tente fazer com que ele permaneça e daqui a 10 anos me conte a história. Tente dar uma de bonzinho, diz, não, deixa ele aqui, deixa. Daqui a 10 anos me conte a história. Não, deixa ele aqui, não, então ele é legal, ele vai começar de novo, deixa ele. Daqui a 10 anos eu quero que você me conte a respeito do nome, da saúde, da estrutura desta congregação, desta igreja. Existem casos, meus irmãos, que não tem como ter outra atitude. Existem casos, em nome do respeito da igreja, que o juízo da disciplina deve ser no nível desse juízo do apóstolo Paulo. Não tinha como ser diferente. Esse homem cometia uma imoralidade sexual que nem os imorais sexuais de Corinto cometiam. Como é que ele pode permanecer membro dessa igreja? Não é possível. Em quinto lugar, o que nós aprendemos sobre a disciplina? É a respeito da prevenção da disciplina. Nós chamamos isso de poder preventivo da disciplina. Disciplina não é para matar ninguém, a disciplina é para ajudar a encaminhar alguém que está no caminho errado para o caminho certo. Versículo de número 5 diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Se ele continua, o espírito não ia ser salvo no dia do Senhor, mas é necessário disciplinar para que a gente tenha a possibilidade de, em aprendendo, ser salvo no dia do Senhor. Disciplina não é para matar crente, disciplina é para ensinar crente e a igreja. Disciplina não é para matar crente, a disciplina é para ajustar o caminho do crente para o céu. É ajustar o caminho do crente para a eternidade. Glória a Deus. Nós aprendemos, portanto, sobre a urgência da disciplina, a coletividade da disciplina, a autoridade da disciplina, o juízo da disciplina, a prevenção da disciplina e, em último lugar, nós aprendemos sobre a pedagogia da disciplina, o poder de ensino da disciplina. Versículo de número 6 até o versículo de número 13. Primeira lição da disciplina é a lição da responsabilidade pessoal. Versículo de número 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. À luz do exemplo dessa disciplina, não deixem nada mais contaminar a vida de vocês pessoal. Se limpem de qualquer germe do mundo, se limpem de qualquer influência do mundo, alimpai-vos, tenham responsabilidade pessoal. Segunda lição da disciplina, responsabilidade coletiva. Versículo de número 8. Pelo que façamos festa, nos alegremos, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Que a alegria da igreja não seja uma alegria incoerente, que a felicidade da igreja não seja uma felicidade falsa, que a festa da igreja não seja uma festa em meio ao pecado, que a igreja seja feliz, faça festa, mas sem a influência da imoralidade, com os asmos da verdade e da sinceridade. A disciplina ensina isso. Terceira lição da disciplina, cuidado com os relacionamentos. Versículo de número 9 até o versículo de número 11.
Diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, que então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis, não estabeleçam compromisso com aquele que, se dizendo irmão, é imoral, é avarento, apaixonado, louco por dinheiro, ele é igual o tio Patinhas, tudo ele vê cifra, avarento. Não tenha compromisso com gente assim. E todo avarento, ele tem lá no fundo uma disponibilidade para ser enrolão, roubador. Em todo lugarzinho ele vê a possibilidade de ganhar dinheiro. Não tenha compromisso com crente, que se diz crente, que é avarento, idólatra, maldizente, beberrão e roubador. Com tal ainda nem com mais. Ou seja, não tenha compromisso. Cuidado nos relacionamentos. Em quarto lugar, o que a disciplina ensina? A igreja julga. Versículo de número 12. Por que tenho eu de julgar também os que estão fora? Não é sua responsabilidade julgar as pessoas que estão lá fora. Tentar resolver o problema do pecado das pessoas que estão lá fora. É Deus quem faz isso. Versículo 12 ainda. Vocês devem julgar os que estão dentro. Viu o pecado? Julgue. Viu alguém enganando outro na igreja? Julgue. Informe, diga. A igreja em Corinto não fez isso. Em nome do respeito, do cuidado, da importância. E não caia no discurso de que nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para julgar o futuro eterno de ninguém. Mas nós fomos chamados para julgar o pecado que existe entre nós. Se nós não julgarmos o pecado que existe entre nós, quem vai julgar? Se nós não cuidarmos do cuidado, se nós não cuidarmos da saúde da igreja, quem vai cuidar? Não, mas palavra de Deus, não é eu que estou dizendo, palavra de Deus. Porque o que tenho eu que julgar também os que estão fora, não é minha responsabilidade. Vocês devem julgar os que estão dentro. Deus julga, versículo de número 13, os que estão fora. Vocês julgam os que estão dentro. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Julgamento da igreja. Não dá para brincar com pecado, não. Não dá para pensar que vai ser mal compreendido, não dá para pensar que vai ser visto como um cara chato, uma mulher chata. Não tem. Com pecado não tem negócio, com pecado não tem associação, com pecado não tem compromisso, com pecado não tem aproximação, com pecado não tem nenhum tipo de relacionamento. Na igreja o pecado deve ser julgado, exposto, tratado para a glória de Deus. Ah, mas porque Deus não expõe? Ah, porque Deus não envergonha ninguém? Não. Como não? Vergonha sim. Expõe sim. Para a saúde da igreja e para o tratamento do pecador. Nós estamos começando a cair numa série de balela, de discurso e tal, esquecendo dessa disciplina bíblica. Tratem o pecado como pecado, tratem o pecador com amor, mas odiando o pecado. Julguem o pecado, disciplinem o pecador, resolvam o pecado, não fechem os olhos para o pecado, não vivam como se tudo estivesse bem com o pecado na igreja. Chorem, se humilhem, disciplinem, julguem em nome da saúde da igreja. Mensagem dura, mensagem séria, mas é uma mensagem que nos chama a assumirmos o nosso posto de responsabilidade em relação ao pecado. Você pode negociar, você pode comprar, vender, você pode ter relacionamento
com os devassos, com os imorais do mundo. Deus resolve com eles para lá. Agora, com os que se dizem crentes e são devassos, imorais, avarentos, idólatras, roubadores, não tenha negócio. Se você tiver negócio, você não julga, e você vai ser influenciado pelo idólatra, você vai ser influenciado pelo avarento, você vai ser influenciado pelo ladrão, você vai ser influenciado pelo imoral. Não comais. Comer aqui significa estabelecer compromisso, negócio, se comprometer. Abra os olhos, cuidado com o pecado. Abra os olhos, cuidado com alguns pecadores. Abra os olhos. Deus abençoa a igreja com esta ferramenta para que ela fosse guardada na sua saúde. Ferramenta mal administrada por alguns, ferramenta mal compreendida por alguns, ferramenta desprezada por alguns, mas a ferramenta necessária para a preservação da saúde espiritual e moral da igreja.